Então a gente já avançou na questão de quem vai ter direito a voto, como que a gente vai organizar o colégio eleitoral, e a gente avançou na questão de como que essas pessoas que adquiriram o direito a voto vão de fato exercer o seu voto. Agora a gente vai para uma terceira perna, que é a dúvida, né? Como que vocês organizam uma eleição com um quadro social tão grande, de forma eletrônica e que seja confiável? A Mais Vasco pretende, dentro do Estatuto, criar um mecanismo, um processo eleitoral contínuo. Então a gente está revisitando, a gente está criando uma comissão estatutária, que é a comissão eleitoral. Ela é composta no início do mandato e ela se estende até a configuração da junta eleitoral, que a gente vai explicar mais à frente. Essa comissão eleitoral, ela de tempos em tempos, em princípio a gente prevê que seja trimestralmente, ela vai se debruçar sobre o cadastro do clube, sobre a questão financeira do clube e as adimplências, para verificar onde houve alteração nos direitos políticos. Por exemplo, a pessoa ganhou o direito de voto, sócio-torcedor completou 3 anos, ele vai fazer parte de uma relação que vai poder ser auditada pela comissão eleitoral. Eventualmente, alguém perdeu o direito a voto, ele ficou inadimplente, o vascaíno ficou inadimplente com um mês. Então, essa relação também vai aparecer para ser auditada por essa comissão eleitoral. Completou 5 anos, passou a ser elegível ou passou a ter a faculdade de adquirir a joia de sócio proprietário para que tenha direito a ser elegível. Isso também vai ser franqueado neste processo. Em princípio, trimestralmente, haverá uma comissão. Essa comissão vai ser formada por membros do Conselho Deliberativo e presidida pelo presidente da Assembleia Geral, que é, de fato, quem tem poder estatutário para acompanhar isso. Isso vai ser formal, vai ser feito no primeiro dia de reunião do Conselho Deliberativo, para valer, para vigir, até que as listas de eleitores elegíveis sejam entregues à comissão eleitoral, que vai ser formada muito provavelmente em agosto do último ano, a modelo do que é hoje, para a junta, que não é mais a junta deliberativa. Também há uma reestruturação nessa figura. Ela passa a ser a junta eleitoral. Por quê? Porque ela já não tem mais a obrigação de verificar a lista. Ela já tem a verificação de julgar as impugnações que eventualmente ocorram. Percebam, isso já é um trabalho de 3 meses ao longo de 3 anos. A gente já vai ter rodado ali 12, 18 relatórios trimestrais. Então, todas as questões que poderiam se tornar um problema, elas já virão para a mesa antes. A gente traz para dentro do clube a tempestividade. Hoje, o que a gente observa é que as questões eleitorais elas se tornam um problema a 4, 3 meses da eleição. A nossa intenção com esse processo é que isso seja tratado tempestivamente, ao longo do tempo, que você não tenha, em agosto do ano eleitoral, o que a gente costuma ver no Vasco. Isso, por si, já vai trazer uma tranquilidade maior para o pleito. A junta eleitoral, além de julgar as impugnações, de eventualmente um caso ou outro que tenha passado despercebido, ou que tenha havido algum erro e que esse erro vai ter a chance ali de ser consertado, ela também vai se debruçar sobre outros aspectos da eleição, como a contratação da empresa que vai tocar o processo eletrônico de votação, a auditoria que vai ser feita sobre esse processo de votação, eventualmente a logística toda para que se tenha uma eleição mista, né, presencial e virtual, porque a gente também tem que entender que o Vasco é muito grande, que tem sócios que tenha preferência por ou que não tenha familiaridade com a tecnologia para exercer seu direito a voto. Nós queremos que o direito a voto seja palpável e que chegue a todos os vascaínos. Então, a gente imagina uma eleição mista, não vai ter necessidade de que ela seja só virtual, isso é ao longo do tempo, né? Um processo novo. Então, esse processo que começa com a comissão eleitoral, fazendo as verificações periódicas da lista, a entrega desses documentos para a junta eleitoral, que também é presidida pelo presidente da AG. Então você vê que na linha do tempo a memória não se perde. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da AG no âmbito da comissão eleitoral
esse trabalho é entregue para os membros da junta eleitoral e o presidente da AG guarda essa memória para que o processo chegue no final. Com isso, a gente pretende que seja muito mais tranquilo do que é hoje o tratamento de 40, 50 mil pessoas dentro de um colégio eleitoral e que as questões elas venham ao longo do tempo para que não se concentre tudo. Então, de novo, mais do que eleições limpas, isso é obrigação de qualquer candidato, né? Quem pretende tocar o clube tem que ter essa premissa em mente, mas mais do que ela, a gente precisa fazer com que se tenha confiança no processo. Parte importante das eleições limpas também é que esse processo dê confiança ao vascaíno para acreditar que de fato é limpa. Então esse é o caminho da Mais Vasco. Vou recapitular, nós passamos pelo direito ao sócio, direito a voto do sócio torcedor, nós passamos por como vai ser dado esse direito, e nós passamos pelo processo que vai fazer, que vai costurar todo esse cenário para que a gente possa, em 2023, ter as eleições, as maiores eleições de um clube de futebol no Brasil. Invadindo o segundo pilar da Mais Vasco com relação ao Estatuto Social, a gente vai falar um pouquinho de governança. A governança é a forma de arrumação do Estatuto com as coisas que são importantes para o clube. Então, o que precisa estar no Estatuto para que o clube seja ágil nas suas tomadas, ágil e seguro nas tomadas de decisão? Então, a gente pretende introduzir estatutariamente o conceito de órgãos colegiados. Aqui eu vou citar alguns exemplos, eles não são exaustivos, mas nós pretendemos fazer algo equivalente a um conselho de administração, conselho de notáveis, que são pessoas conhecidas e reconhecidas no mercado, CEO de empresas, eventualmente membros isentos, autônomos do mercado, que possam vir ao Vasco aconselhar, com notório saber, aconselhar o que o Vasco pretende no médio e longo prazo, para que a gente possa construir uma estratégia de clube que olhe para frente, não olhe só exatamente para o que a gente faz hoje. A gente precisa, os nossos passos de hoje, eles precisam estar conectados com aquilo que vai acontecer no futuro. Então, esse conselho de administração ele vai ajudar o presidente do clube, ele vai colaborar com o presidente do clube para que ele consiga criar essa estratégia de médio e longo prazo, ouvindo conselhos de pessoas que têm notório saber e que convivem com o futebol, que convivem eventualmente com outros negócios que se associam ao futebol. O futebol hoje é um grande conglomerado de negócios, então você precisa ter uma estratégia que observe diversos aspectos. No CD, a gente citou quando a gente falou da comissão eleitoral, a gente está falando de um órgão colegiado. É um órgão colegiado composto por membros do CD que vão tratar dos assuntos referentes a toda a questão eleitoral. Se houver qualquer problema, é responsabilidade desses agentes colocarem esse problema logo na pauta para que ele seja resolvido sem maiores transtornos. Então também é um órgão colegiado, nesse caso presidido pelo presidente da AG, como a gente falou lá atrás. Existem outros exemplos. Nós pretendemos também ter uma comissão de justiça em que ela seja uma comissão permanente do Conselho Deliberativo. Por quê? Para que eventuais desajustes ou eventuais ocorrências que dependam de uma verificação e eventualmente até mesmo de um julgamento, não sejam feitas, essas comissões não sejam formadas ao sabor do momento. Então ela vai ser formada no início, independente do ato que venha a acontecer. Então as pessoas saberão quem são os membros dessa comissão que eventualmente no futuro vão julgar seus pares por eventual descumprimento de estatuto, enfim, qualquer coisa que venha a aparecer ao longo do tempo, que a gente espera que não tenha. Mas deixar que o jogo seja conhecido antes, para que a gente evite mudanças ao sabor do momento, ao sabor da intenção naquela hora. Outra intenção da Mais Vasco é que a gente desonere o Estatuto Social de aspectos mais administrativos. Então, por exemplo, a gente pretende desonerar o Estatuto do clube daquele rol exaustivo de vice-presidências. A diretoria administrativa, auxiliada pelo Conselho de Administração, vão definir o que se pretende administrativamente para o clube, definindo em uma norma infra, uma organização interna básica, no regulamento, no regimento, como ela vai se organizar
e de que forma ela vai operar o clube, vai fazer toda a operação do clube, administrativa do clube naquele período. Isso torna mais fácil e menos oneroso toda a mudança no clube. Então, se alguma coisa precisa ser adaptada, se há uma nova tecnologia que surgiu, que trouxe uma nova proposta de mercado, se houve a necessidade de se criar um novo departamento para atuar em relação a algum aspecto novo, a gente sabe que a vida moderna muda muito rápido, o clube vai estar mais ágil para se adequar a isso sem precisar se focar numa alteração estatutária que traz consigo uma série de normas e exigências que são pesadas e difíceis de fazer. Então fica mais fluida a vida administrativa do clube. Isso vai pegar lá com suas amarras. Também, né, a gente pretende que essas amarras no orçamento são questões que vão ser observadas para que isso também não seja feito sem nenhum controle. Não é abrir mão de controle, é organizar melhor a maneira de fazer. Com relação ao terceiro pilar, que é de integridade e transparência, a Mais Vasco pretende, além de trazer para dentro do texto estatutário as obrigações legais aos quais o Vasco hoje já é obrigado por força de lei, por exemplo, o Profut, por ter aderido, ou a Lei Pelé, por ser geral do esporte, ou outra legislação específica em vários casos, que já existem, o Vasco já é obrigado, mas isso dentro do texto estatutário fica de mais fácil consulta, amplia o conhecimento para o vascaíno, mas além disso, a gente precisa ter algumas regras mais claras dentro do estatuto que possam coordenar e reger a relação entre as pessoas do clube. O que a gente pode trazer aqui para vocês hoje como exemplo prático disso é a comissão de ética. A gente pretende ter uma diretoria que trate desse assunto no âmbito administrativo e a gente pretende ter uma comissão de ética dentro do próprio CD, também como uma comissão permanente, que trate as relações entre o conjunto do que é o clube. O Vasco e seus colaboradores, o Vasco e seus atletas, o Vasco e seus dirigentes, o Vasco e seus fornecedores. Essas relações elas precisam ser claras, com limites de atuação para cada um desses membros. E toda vez que esse limite é extrapolado, esperamos que não, mas vemos no mundo real que às vezes os limites são extrapolados, você precisa ter uma alçada que tenha autonomia para verificar qual foi o descumprimento, para verificar a gravidade e para verificar eventuais punições. Então isso também vem para dentro do Estatuto como uma base de integridade na relação que faz do Vasco o que o Vasco é. Pessoal, isso era o que a gente trouxe para o nosso vídeo em relação ao Estatuto Social, mas isso é fruto de um trabalho muito maior, feito por mais de 20 pessoas no nosso GT de Estatuto. O nosso conteúdo, se você tiver com dúvida, acesse o nosso site, procura nas nossas redes sociais, porque a gente fala muito mais e muito mais detalhadamente sobre os temas. Então, para encerrar, quanto mais time, mais Vasco, quanto mais Vasco, melhor.